Bom dia, queridos irmãos. É muito bom estar convosco mesmo. Como o Jonathan já disse, nós vemos a vossa igreja mesmo como uma igreja irmã e queria-vos dizer, em primeiro lugar, dar saudações da Igreja da Lapa, onde nós vimos, e dizer-vos que vocês estão nas nossas orações mesmo. Todas as igrejas, nós oramos genericamente por todas as igrejas, mas a vossa igreja tem um nome concreto para a nossa igreja. A Igreja do Silveiro é uma igreja pela qual a Igreja da Lapa ora concretamente, constantemente. Por isso eu queria-vos dizer isso e queria-vos mandar saudações de toda a igreja, porque são mesmo uma igreja muito querida para nós. Apesar de ser uma igreja muito querida para nós, nós só tivemos o privilégio de vos visitar 2 vezes, esta é a segunda. Uma foi há 2 anos atrás, mesmo antes do Covid começar. Tivemos convosco depois de um casamento. Foi preciso acontecer mais um casamento ontem para nós podermos estar convosco outra vez nesta manhã e estamos muito alegres com isso. Queria fazer uma pequena introdução também. Eu sou o Manel, como já disse, sou casado com a Mariana, temos 3 meninos, a Madalena, a Leonor e o José, que está ali a dormir no carrinho. São assim, nós estamos a tentar acompanhar o ritmo do casal Duarte, falta-nos um, eles ainda estão à frente, mas vamos ver como é que o placar evolui nos próximos anos. Mas é isso. Somos diáconos, os 2 lá na nossa igreja. A Mariana é diaconisa, eu sou diácono lá na Igreja da Lapa. Estamos lá na igreja, a Mariana desde 2016. Fez este ano 10 anos que eu cheguei à igreja, não da Lapa, mas à missão de São Domingos. Converti-me lá. Por isso eu não cresci no meio evangélico. Também vou poder falar um bocadinho disso no sermão, não porque me quer pregar a mim mesmo, não quero, mas porque isso pode ser ilustração para um dos pontos que vou dizer. E por isso queria-vos também dizer que o Jonathan deu uma abertura para pregar sobre o que eu quiser. Eu perguntei que série é que vocês estavam a fazer. Fiquei animado por saber que vocês tinham acabado de acabar uma série no Sermão do Monte, correto, a semana passada. E posso-vos dizer que nós também o fizemos há 1 ano e meio, salvo erro, e foi das séries que mais frutos deixou na minha vida. Por isso, não deixem-me dizer isto, eu não ouvi essa série pregada aqui, mas não deixem que fique lá. Levem o Sermão do Monte convosco. E deixem-me sugerir até um exercício. Foi uma coisa que nós fizemos e que mudou mesmo e fez com que aquilo tivesse muito mais frutos. Se conseguirem, decorem o Sermão do Monte. São só 3 capítulos, eu sei que pode parecer assustador, mas se fizerem devagarinho, fica sedimentado e é ouro. É mesmo ouro. Por isso, é uma bênção ter o privilégio de orar, de poder pregar depois disso. E fico mesmo animado de vocês terem acabado de vir deste percurso. Eu quero-vos levar para o Evangelho de Marcos. E não vamos ler já, deixem-me primeiro só dar um pequeno contexto do porquê. Marcos é um Evangelho muito especial para a Igreja da Lapa e para mim em particular. Eu converti-me com o Evangelho de Marcos. Por isso, cada vez que eu tenho a oportunidade de pregar livre, eu vou para Marcos, quase certinho. E é para aí que eu vos quero levar esta manhã, por isso também. Eu não sei se vocês costumam ficar em pé quando se lê a passagem do sermão. Nós costumamos, por isso eu vou-vos pedir para ficar em pé enquanto lemos a passagem. Vamos ler em Marcos 9, do versículo 14 até ao 27. Marcos 9, do versículo 14 até ao 27. Diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. E ele espuma, ri-lhe aos dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Podem ficar sentados, irmãos. Isto é uma passagem muito forte e que me diz muito. E o sermão que eu vos quero pregar esta manhã chama-se: tens de estar desesperado para desejar Jesus. Tens de estar desesperado para desejar Jesus. O cristão sabe que toda a esperança que tem, não a tem por causa do seu mérito. Como escreve o pastor Tim Keller, não sei se é um pastor que vocês acompanham, se não o recomendo, mas uma fé fraca num ramo forte vale mais do que uma fé forte num ramo fraco. Imaginem-se a cair de uma ravina. Uma fé fraca, uma vontade fraca num ramo forte que de facto vos segura, vale mais do que uma fé muito forte num ramo que cede. E com Jesus é também assim. E quero afirmar uma coisa que pode parecer um bocadinho chocante, mas não é a fé que nos salva. Não é a fé que nos salva. É o objeto da nossa fé que nos salva. É o Senhor Jesus que nos salva. É pela fé que nós somos salvos, curiosamente como lemos hoje ainda em Efésios. Pela fé nós somos salvos, mas quem nos salva é Jesus. A fé não é o nosso Salvador. Nós não estamos aqui a louvar a nossa fé. Nós estamos a louvar, como cantámos ainda há pouco, o Senhor Jesus. É o objeto da nossa fé, Jesus, que nos salva. E uma fé forte em tudo o que está longe dele, uma fé muito forte em coisas longe de Jesus, não nos vale nada. Uma fé nele, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, salva. Salva. Porque o poder está em Jesus. E o meu objetivo esta manhã é encorajar a que essa segurança exista em cada um de vocês. A segurança de não ter que fingir uma fé que não tem. Não temos que fingir uma fé que não temos. Mas de poderem confiar em quem essa fé está posta. Quero ainda esticar esta passagem e aplicar a como isso se traduz também àqueles que ainda não têm fé. Eu não sei quantos de vocês estão aqui que ainda não professam a fé, mas quero falar para vocês também, esta manhã. E para a coragem com que nós que já temos fé, falamos a estes que não têm fé. Eu não tenho poder, nem pouco nem muito, para tornar nenhuma destas intenções realidade. Não tenho. Eu não consigo convencer-vos de nada disto sozinho. Por isso, porque eu não posso, e porque sei que só Deus pode, eu quero me dirigir a Ele antes de começar a pregar, para pedir que Ele possa não só dirigir os vossos corações para receber a palavra, mas que eu possa de facto pregar a palavra e nada mais do que a palavra. Que eu não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer esta manhã na Igreja do Silveiro. Por isso, vamos orar juntos. Pai do céu, que bênção que é poder estar com a Igreja do Silveiro. Que bênção que é ver o Teu corpo reunido aqui. Que bênção que é ver que Tu és fiel em todo o tempo, Senhor, e cantar com outras pessoas que não conheço, que Tu és fiel em todo o tempo. Pai, esta manhã já abrimos a Tua palavra, Senhor, voltamos a abrir agora, nós pedimos-te que seja o Teu Espírito a dirigi-la, que uses aqueles que estão a falar, como já usaste o Jontas, como já usaste o Daniel, que me uses agora a mim, para que seja a Tua palavra pregada e não nós próprios, Senhor. Dirige também os nossos corações para que não ouçamos aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu queres que nós ouçamos de facto. E que nós nos possamos moldar a Ti e não tentar-te moldar a nós próprios, Senhor. Tu és Senhor, Tu és Senhor, e o Teu nome é doce como o mel. Por isso, quando abrimos a Tua palavra, nós não temos que o fazer com medo, mas com a segurança e a alegria que o Teu Filho Jesus é o nosso Senhor. Pai, vale-nos esta manhã, que possas dirigir-nos, é o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero dar-vos um pequeno contexto, então, sobre o Evangelho de Marcos. Curiosamente, quando eu cheguei à igreja, foi há 10 anos atrás, eu venho do meio católico, os meus pais são católicos, abreviando muito a história, a empregada doméstica de nossa casa, que é como se fosse uma avó para mim, é evangélica. Então, ela foi partilhando a fé comigo
E eu, aos 16 anos, decidi que queria ir a uma igreja evangélica. Fui proibido pelos meus pais na altura. Isto está a ser gravado, mas eu espero que os meus pais não vejam isto, porque é sempre uma parte do meu testemunho que eu tento gerir com algum cuidado. Mas depois, quando fiz 19 anos, fui a um concerto de rock e uma das bandas era o meu pastor atual. E eu, quando descobri que ele era pastor, mandei uma mensagem. Domingo seguinte fui à igreja e 9 meses depois fui batizado. E 10 anos depois aqui estou convosco, com a minha mulher, que cresceu, tem o percurso inverso do meu, é a filha de pai pastor, a igreja toda a vida. Mas quando eu cheguei a essa igreja, há 10 anos atrás, foi em outubro de 2011, precisamente, por isso está mesmo agora a fazer 10 anos, era o Evangelho de Marcos que estava a ser pregado. E estávamos a fazer uma série que nós costumamos fazer muito isso, de fio a pavio no Evangelho. Começámos em Marcos 1, versículo 1, e acabámos em Marcos 16, versículo, agora não quero dizer errado, mas o 20 e tal. Eu não sei bem qual é que é o fim, mas de fio a pavio. E eu cheguei para aí no capítulo 2. Por isso, a minha conversão acompanhou mesmo a narrativa do Evangelho de Marcos. Por isso é um Evangelho muito especial para mim, que eu tenho muito perto do meu coração, e por isso queria-vos dar só algumas notas sobre este Evangelho antes de mergulhar para a passagem, porque as pregações que são soltas exigem sempre algum contexto. Em primeiro lugar, Marcos, não sei se muitos de vocês já ouviram isto, crê-se que foi o Evangelho que teve por base dos outros dois, Mateus e Lucas. Ou seja, a estrutura de Marcos, a ordem dos acontecimentos, crê-se que foi usada por Mateus e por Lucas para escrever o seu Evangelho. E por isso é que muitos vão até Marcos como um bom Evangelho de entrada. Por exemplo, é o Evangelho que eu recomendo sempre a quem não tem fé, para começar. Leia o Evangelho de Marcos, porque é só ação. É muito rápido, Jesus é muito rápido em tudo o que faz e conseguimos ter uma imagem muito clara daquilo que é o ministério de Jesus. Tanto com o exercício, eu estou sempre a dar-vos coisas para decorar, mas um exercício que foi útil para nós há 2 anos e que continuo a guardar para mim, acho que foram as 2 grandes enfiadas de decorar que eu fiz na Bíblia. Foi o Sermão do Monte e foi a estrutura do Evangelho de Marcos. Ou seja, aqueles que têm Bíblias com partes a negrito, com os títulos a negrito, é decorar isso. Ou seja, começando no capítulo 1, decorar até ao capítulo 16 os acontecimentos, porque permite-nos mapear a vida de Jesus de uma maneira que fica mais claro para nós saltar de acontecimento para acontecimento sem o descontextualizar. Ou seja, eu interiorizando esta passagem de Marcos, por isso é que eu vou sempre para Marcos, esta estrutura, eu quando escolho uma passagem lembro-me do seu contexto e torna-se mais fácil para mim compreender Jesus, compreender o meu Senhor. E a passagem que eu vos queria trazer hoje vem do capítulo 9. E eu, para fechar o contexto, queria-vos só dar aqui mais um dado, que é: há quem divida o Evangelho de Marcos em 2 grandes metades. Do capítulo 1 ao capítulo 8, e do capítulo 9 ao capítulo 16. Os primeiros 8 capítulos, podemos dizer que Jesus está mais focado em explicar quem Ele é. Quem Ele é. Tanto que o primeiro versículo de Marcos começa logo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E Filho de Deus significa que Jesus é Deus. Por isso, os primeiros 8 capítulos está muito focado em quem Jesus é. E queria-vos só pôr mais um acontecimento na vossa mente, que é no batismo de Jesus. Não sei se lembram aquele episódio trinitário em que o Espírito desce como uma pomba e ouve-se uma voz dos céus que diz, lembram-se? Este é o meu Filho amado, em ti me comprazo. E isso marca também a identidade de Jesus. Quem Jesus é? Jesus é o Filho de Deus. Saltamos então para o capítulo 9. E para o capítulo 8, aliás, do 9 aos 16, desculpem. No capítulo 9, o primeiro episódio do capítulo 9 é o episódio da Transfiguração. O episódio da Transfiguração, para quem não sabe, Jesus leva o seu círculo próximo, Pedro, Tiago e João, vai até ao cimo do monte, transfigura-se na presença deles e mais uma vez ouve-se uma voz dos céus, que diz uma coisa semelhante, mas ligeiramente diferente. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Nesta segunda metade do Evangelho de Marcos, há muitos que dizem que Jesus está mais focado em explicar o que vem fazer. Ou seja, a primeira metade, Jesus está mais focado, o Evangelho está mais focado em explicar quem Jesus é, o Filho de Deus. Segunda metade, Jesus passa a explicar de uma maneira muito mais explícita o que ele vem fazer. Como já cantámos, como já foi focado pelo Jonatas, morrer no nosso lugar. Jesus começa a fazer isso no capítulo 8 e há aquela conversa infame com Pedro, que Pedro acerta em cheio. Jesus pergunta: quem é que vocês dizem que eu sou?
E Pedro diz: tu és o Cristo. E a partir daí Jesus começa a explicar também o que é que ele vem fazer. E Pedro chamou à parte, lembra-se desse episódio, que Pedro chama à parte Jesus para o repreender, e Jesus, logo a seguir a Pedro ter acertado em cheio, diz que ele errou em cheio também. Chama-lhe Satanás, arreda de mim, Satanás. E nesse momento Jesus começa a falar de uma maneira muito mais intencional o que é que ele vem fazer, que vem morrer no nosso lugar. E chegamos então a esta passagem. Jesus vem a descer do monte, e quando vem a descer do monte há esta grande confusão instaurada. E mais uma vez, não resisto a fazer isto não está no sermão. Até agora ainda nem entrei nas minhas notas, mas eu vou tentar ser breve, mas ainda só entrei no contexto. Vocês no Sermão do Monte falaram também do elemento de Jesus, do eco provavelmente que o Sermão do Monte faz com uma outra personagem do Antigo Testamento, que é Moisés. Quando Jesus sobe ao monte, Jesus está a ecoar também Moisés a subir ao monte também. E aqui, na Transfiguração, Jesus subiu ao monte também, e quando desce o monte e encontra uma confusão instaurada, faz-nos lembrar também aquilo que aconteceu com Moisés. Moisés sobe ao monte, quando desce, o povo já tem um Deus diferente, já tem um Cordeiro de Ouro. Jesus desce e está uma confusão instaurada porque um pai tem um filho possesso de um demónio. E há aqui imensas coisas onde nós podemos pegar esta manhã, e como vocês já perceberam, eu tenho um problema de falar demais, eu vou tentar ser sucinto, mas há imensas coisas onde nós podemos pegar que eu não vou tentar sequer arranhar a superfície. Podíamos falar sobre o desabafo que Jesus tem, de dizer até quando terei que aturar esta geração incrédula, por outras palavras. Não vamos falar sobre a questão dos demónios, não vai ser o meu objetivo esta manhã. Não vamos falar sobre a incapacidade dos discípulos, não quero falar sobre isso, mas quero focar muito em particular neste diálogo entre Jesus e o pai do menino endemoniado. Porque é mesmo um diálogo-chave para nós. É dos diálogos mais queridos para mim na Bíblia, e eu acho mesmo que é uma passagem-chave para nós percebermos também mais sobre Jesus. Vamos então ao diálogo, e ponham aí os vossos olhos, vamos folhear um bocadinho. Folhear não, olhar para os versículos. Ponham os vossos olhos logo aí no versículo 21. Ou seja, o pai do menino começa a explicar o que é que se passa com a criança, começa abruptamente com o pai a destacar-se no meio da multidão para dar assim o historial clínico do filho. O filho faz isto, o filho faz aquilo, isto acontece há não sei quanto tempo, muitas vezes o tem lançado em fogo e água para o matar, e Jesus responde de uma maneira que parece um bocadinho o atendimento da Saúde 24. Nós agora com o Covid estamos muito calejados disto, mas há quanto tempo é que está assim? Há quanto tempo é que isto acontece? E nós ficamos com a questão, não sei se algum de vocês ficou como eu tenho, que é, então, alto lá. Jesus está a perguntar há quanto tempo é que uma coisa acontece? Mas Jesus não sabe tudo? Jesus não é Deus? Porquê é que Jesus está a dar a impressão que não sabe alguma coisa? E sabem, isto não é a única vez que acontece no Evangelho de Marcos. Noutros momentos, como no capítulo 5 há um episódio em que Jesus está no meio de uma multidão e há uma mulher que sofre de hemorragia que lhe toca, sem ele perceber, e fica curada. E Jesus pergunta, quem é que me tocou? Tanto que Pedro até lhe diz, estás a perguntar quem é que tocou quando estás imensas pessoas a tocar e alguém estás a perguntar quem é que tocou? E Jesus não sabia mesmo. E há outros episódios em que Jesus mostra que não sabia alguma coisa, como por exemplo o da figueira, como muitos outros. E eu espero não vos desiludir quando vos digo que Jesus não estava a fingir. Jesus não estava a fingir que não sabia. Jesus, na sua natureza humana, 100% humana, Jesus não sabia mesmo. E antes que me cortem a palavra por eu estar a dizer heresias, deixem-me tentar ficar na palavra. É importante afirmar o que a Bíblia afirma. Nós nem sempre compreendemos, mas é importante afirmar o que a Bíblia afirma. Até quando não o conseguimos explicar perfeitamente. E a Bíblia afirma que Jesus é completamente homem, com exceção do pecado, e completamente Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Já houve muitas heresias a serem feitas sobre este assunto. Se estudarem a história da Igreja, vão encontrar 1000 heresias, o modalismo, o manicaísmo, imensas heresias, mas o que é importante é perceber, nesta questão da humanidade de Jesus, quando olharem para Jesus, não façam de Jesus menos homem do que Ele é. Jesus não pecou mesmo,
Mas Jesus teve fome? Pergunto-vos, Jesus teve fome? Teve. Jesus, por exemplo, se jogasse rugby, Jesus ia acertar os passos todos? Ele era um homem como nós. Jesus teve que aprender a falar. Teve que aprender a falar. Jesus teve que aprender acerca da Bíblia. Jesus teve que aprender acerca da palavra de Deus. Jesus, agora mais difícil, Jesus teve que confiar em Deus como nós temos que confiar em Deus. Jesus teve que confiar em Deus. Há uma maneira de olhar para Jesus como Deus que estamos só a desculpar a humanidade de Jesus. Dizer, mas Jesus era Deus. Dizemos, Jesus fez isso, mas Jesus era Deus. Como se estivéssemos a fazer pouco da humanidade de Jesus. Jesus consegue perceber perfeitamente o que nós estamos a passar e consegue ser nosso sacerdote. Jesus teve que confiar, Jesus teve que aprender, Jesus teve que fazer todas essas coisas. E nestes episódios, nós mais uma vez somos chamados a atenção para isto. Jesus não sabia coisas. Jesus tinha que perguntar para saber. Como perguntou ao pai da criança. Isto foi aqui um detour, mas só para vos explicar mesmo que esta questão da humanidade de Jesus não é um pormenor. Muda a maneira, por exemplo, como nós oramos. Muda a maneira como nós olhamos para Jesus enquanto homem. Como nós olhamos para Ele como nosso Deus, 100% Deus, mas homem também, 100% homem. Quando lemos estes episódios, não façamos então Jesus menos homem do que Ele é. Jesus estava mesmo a perguntar. E este movimento é importante, porque Jesus não é indiferente às circunstâncias de quem encontra. Jesus não foi indiferente às circunstâncias daquele pai. Jesus não é indiferente à cultura, às pessoas de uma região. Jesus não é indiferente às pessoas com quem se cruza. Jesus podia simplesmente ter chegado àquele homem e ter dito: teu filho está curado. Teu filho está curado, acabou. Nem preciso de saber mais, vai só à tua vida. Teu filho está curado. Jesus perguntou. Esta passagem não é primariamente acerca disto, mas permitam-me enxertar esta parte. Acredito que das nossas grandes falhas, e eu não conheço a Igreja do Silveiro bem, como conheço a minha igreja, mas sou homem como vocês são, e conheço o ser humano como vocês também conhecem, e acho que posso generalizar. Acredito que das nossas grandes falhas na partilha da fé é precisamente esta. Nós não estamos preocupados a conhecer as pessoas a quem partilhamos o Evangelho. Nós não fazemos perguntas. Nós não estamos preocupados em perceber a cultura em que estamos inseridos. E cultura, se quiserem, assim numa curta definição, cultura é aquilo que vocês são, sem se aperceberem que são. Cultura é aquilo que às vezes é preciso vir um brasileiro, ou um inglês, ou um americano ter convosco e dizer: os portugueses são mesmo assim. E vocês, mas o mundo inteiro não é assim. E as pessoas têm que dizer: não, isto é uma coisa dos portugueses. Cultura é aquilo que nós somos sem percebermos que somos. E é importante nós percebermos isso na hora de partilhar o Evangelho também. E, por exemplo, não resisto a dizer isto. Eu não sei, mais uma vez, não sei como é que é o contexto. Eu venho do meio católico, é verdade. Mas deixem-me dizer isto. Vivendo em Portugal, num país de tradição maioritariamente católica, o próprio censo, eu sei que tem muito que se lhe diga, mas diz que 80% da população é católica. Eu, por exemplo, eu faço parte desses 80%. Como eu fui batizado em criança como católico, eu conto para esses 80%. Mas é difícil, eu acho que é difícil nós sermos pessoas empenhadas na partilha do Evangelho e em querer que mais pessoas se salvem sem querer conhecer melhor o catolicismo. O nosso país é tremendamente influenciado pela cultura católica. Ignorar isso, na hora de partilhar o Evangelho, é não querer saber também das pessoas com quem estamos a partilhar a fé. E eu vou querer explorar isto um bocadinho melhor no sermão. Eu sei que isto agora está aqui um bocadinho na estratosfera, mas eu vou querer aterrar o avião na parte das aplicações. Mas deixem-me dizer-vos já, é importante nós conhecermos a quem nós estamos a partilhar a fé. Nós amamos e conhecemos. É importante conhecer. Jesus também fez isso. Vamos então continuar. O diálogo continua e o pai dá mais detalhes acerca do problema do filho, explicando que isto lhe tem acontecido desde a sua infância. Mas quando parte do passado clínico do filho para o pedido presente da sua cura, o pai mostra então o seu coração. E tem aquela afirmação forte que diz: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa. O pai, apesar de estar ali, estar a se sujeitar ao esforço de se encontrar com Jesus, não era fácil encontrar-se com Jesus, havia multidões, havia grandes confusões.
Pai não está completamente convencido do poder de Jesus. Se tu podes alguma coisa, se tu podes, Ele está assim, sabem o quê? Desesperado. Ele está desesperado. O pedido podia estar a ser dirigido ao Mestre Jesus, como podia estar igualmente a ser dirigido ao Professor Caramba. Não sei se vocês têm o Professor Caramba cá no Silveiro, mas há uns cartõezinhos que nos dão nos transportes, que são sempre aqueles professores que nos ajudam com tudo o que é problemas, do coração, até os romances, até o que seja. Liga-se um número e os astrólogos ajudam-nos e por aí fora. O que eu vos quero propor, e eu sei que estou a fazer uma estica, é que aquilo que o pai da criança trouxe até Jesus tinha mais a ver com o seu desespero do que com a sua convicção. Quando nós estamos desesperados, e não sei se algum de vocês já esteve desesperado, pensem em situações até corriqueiras. Por exemplo, não sei se algum de vocês teve a experiência de afogamento, de estar-se a afogar. Vocês não estão muito preocupados em quem é que é a pessoa que vos vem ajudar. Se aparece um braço, vocês agarram imediatamente. E isso não significa que qualquer ajuda vale. Eu não acho isso. Mas o ponto que eu quero fazer é este. O pai não estava persuadido do poder de Jesus quando lhe pede ajuda. Ou pelo menos não estava completamente persuadido. Mas o ponto que eu quero fazer convosco e para nós esta manhã é: temos esperado por estar completamente persuadidos do poder de Jesus para lhe pedir ajuda? Temos esperado estar completamente convencidos que Jesus nos pode mesmo ajudar para lhe pedir ajuda? Vou querer voltar a isto. O diálogo continua, a intensidade crescente. Passámos dos pontos finais para os pontos de exclamação. Se virem na vossa Bíblia, agora é tudo com pontos de exclamação. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Isto é das frases que eu gosto mais da Bíblia. É das frases que eu mais cito a crentes, a não crentes, esta do eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Por isso eu não quero mesmo atrapalhar muito, porque eu acho que esta frase já é forte o suficiente. Mas Jesus responde colocando precisamente em xeque a falta de fé do Pai e coloca o foco nessa mesma fé. Tudo é possível ao que crê. E chegamos então à resposta para 1 milhão de euros. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Por outras palavras, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Ou ainda por outras palavras, eu tenho fé, ajuda-me na minha falta de fé. Que nos parece uma grande contradição. Dá vontade de dizer ao Pai: decide-te, tens fé ou não tens? Em que é que ficamos? Então, tens fé e pedes ajuda porque não tens fé? Crês, mas pedes ajuda porque não crês? Mas sabem o que é impressionante, queridos irmãos? Jesus atende-o. Jesus responde-lhe. Há pouca ou pouquíssima fé em Jesus é melhor do que muita fé em qualquer outra pessoa ou coisa. É Jesus e só Jesus que pode salvar. Só Jesus pode salvar. Só Jesus é que podia valer este Pai. Mais ninguém. E foi isso que fez. Jesus não mandou o Pai ir ter mais fé para depois continuar a conversa. Vai ter mais fé e depois volta a falar comigo quando tiveres um bocadinho mais resolvido. Jesus não faz depender da sua resposta a confiança total do Pai. Jesus não faz depender dele atender o pedido do Pai, o Pai ter completa confiança no poder de Jesus. Mas sabem de quem é que Jesus faz depender a resposta que Ele dá? Dele mesmo. Por isso é que isto é graça. Por isso é que isto é graça. Jesus faz depender da resposta da sua graça, de si mesmo. A salvação de Jesus não é um ponto de partida, queridos irmãos. É um ponto de chegada. Nós sermos salvos por Jesus não é o que nós recebemos depois de uma vida a tentar ser salvos por Jesus. A salvação de Jesus acontece quando Jesus nos alcança. E nós só podemos fazer o que quer que seja com Jesus porque Ele já nos alcançou. Faz sentido para vocês? Está muito abstrato. Não é salvação pelas obras, é salvação por Jesus. É Jesus que nos salva. E eu disse que queria ser prático convosco. Eu estive lá em cima e quero aterrar.
quero aplicar este sermão em 3 pontos. O primeiro, retomando um dos pontos que eu falei convosco, é: não sejas cego e surdo na hora de abrires a boca para partilhar a fé. Não sejas cego e surdo na hora de abrir a boca para partilhar a fé. Jesus perguntou ao Pai mais pormenores acerca da condição do Filho, tendo compaixão dele, e ouviu a sua resposta. E, por exemplo, se vocês forem até Atos 17, que é das minhas passagens favoritas também, em que Paulo está a pregar no Areópago, é um episódio muito célebre que devíamos tirar mais daí, em que Paulo, antes de pregar, está a passear pela cidade e está a ver todos os ídolos que aquelas pessoas têm. E há uma estátua em particular do Deus desconhecido. Aquilo, basicamente, o contexto histórico era quando acontecia algo, eu agora não me estou a lembrar bem, mas quando acontecia alguma coisa e eles não conseguiam atribuir a nenhum Deus em particular, eles erigiam uma estátua a um Deus desconhecido, para não se esquecerem de nenhum. Havia várias estátuas ao Deus Sol, ao Deus da chuva, por aí fora, e quando eles não sabiam bem qual era, eles erigiam uma estátua ao Deus desconhecido. E havia uma estátua assim, e Paulo, quando está a pregar o Evangelho, ele vai pegar nessa referência ao Deus desconhecido para falar de Jesus. Ele vai dizer de uma maneira brilhante: eu venho falar-vos daquele Deus que vocês adoram sem conhecerem. Eu venho falar daquele Deus que vocês chamam o Deus desconhecido. E Paulo, queridos irmãos, Paulo sabia que eles não estavam a adorar o Deus verdadeiro. Paulo está a usar a cultura para pregar o Evangelho. Paulo está a ler a cultura para poder apresentar Jesus. Nós temos que perguntar mais, queridos irmãos. Temos que perguntar sinceramente. Às vezes as nossas perguntas, e eu falo por mim, eu converti-me e tive aquela fase de pós-conversão que é chamada a fase da jaula, em que eu era insuportável, queria converter o mundo com os meus argumentos. Achava que tinha descoberto os argumentos todos certos para as pessoas finalmente acreditarem em Jesus, e até com os meus amigos dizia: não, mas tu agora vais crer, porque isto, e depois apresentava argumentos, apologética, tudo e mais alguma coisa, e eles não ficavam persuadidos. E eu às vezes fazia-lhes perguntas, mas já era com vontade que eles dessem uma resposta que eu pudesse agarrar e virar a resposta contra eles. Fazia-lhes perguntas como um advogado faz perguntas ao culpado, naquela ideia de: vou usar tudo o que tu disseres contra ti. Na prática não era contra ti porque eu desejava o melhor, eu desejava a salvação das pessoas. Mas eu não queria realmente ouvir a resposta. Eu queria ouvir a resposta que eu queria ouvir. Não queria ouvir a resposta que a pessoa me queria dar. E eu acho que muitas vezes nós fazemos perguntas assim, para fazer checkmate às pessoas. E a partir do Evangelho não é um manual de instruções. Nós somos chamados a ouvir e a conhecer as pessoas e os países. Eu disse que queria falar do contexto católico, eu queria só fazer uma nota breve. Espero não ser muito complicado, mas que é: nós estamos num país, como eu vos disse, maioritariamente católico, em que a maneira como as pessoas se relacionam com a fé é radicalmente diferente como, por exemplo, as pessoas se relacionam com a fé aqui na Igreja do Silveiro. E quero-vos só dar um exemplo concreto. Das coisas que me mais chocava com os meus amigos católicos era: eu vinha com muitos argumentos, e vinha com Bíblia, e apresentava-lhes argumentos, e eles reconheciam lógica nos meus argumentos. Diziam: isso faz sentido. E eu começava a ficar entusiasmado. Começava a pensar: espera, isto pode chegar a um bom porto. Eles podem, no fim desta conversa, eles se calhar vêm comigo à igreja. No fim desta conversa, eles se calhar vão querer ler a Bíblia. No fim desta conversa, eles se calhar vão querer conhecer melhor Jesus. E depois, apesar de eles reconhecerem lógica nos meus argumentos e até reconhecerem a razoabilidade naquela conversa, eles não mudavam. Eles não ficavam persuadidos. E isto fazia muita confusão. Havia qualquer coisa, eu achava que tinha marcado golo e achava que eles tinham gritado golo comigo, mas depois o placar ficava igual. Ficava sempre 0-0. Aquilo nunca passava dali. E uma das coisas que foi importante eu perceber é: enquanto para um protestante, como nós somos, o foco está na revelação, o que foi revelado pela palavra, o que nós sabemos, numa cultura católica, sabem onde é que está o foco? No mistério. É muito mais aquilo que nós não percebemos, e isso enche-nos por nós não percebermos, e acredito, é muita coisa que nós também não percebemos. Mas no católico o foco está mais naquilo que ele não percebe, enquanto no protestante o foco está mais naquilo que ele percebe. Por isso o protestante vai ser mais de argumentos. Para o católico o argumento não é assim tão importante. Estou a generalizar muito, mas estou a dizer que uma coisa que foi importante para mim perceber é: na hora de falar com os meus amigos católicos, eu não posso
ignorar este facto. Eu não devo mudar a palavra, nunca, mas eu devo ter noção que ele provavelmente está a ouvir as coisas de uma maneira diferente daquilo que eu ouço. E nós acharmos que o mundo inteiro ouve como nós ouvimos, isso é um grande erro. Sabem que os missionários que são realmente... Não queria usar a expressão bons missionários, parece que estou a chamar maus aos outros. Mas nós somos muito abençoados na Igreja de Lapa por termos missionários convosco. E os bons missionários são aqueles missionários que, quando chegam a uma cultura nova, ficam calados durante um tempo. Sabem porquê? Porque naquele tempo eles estão a conhecer a cultura, de facto. Quem é que são estes portugueses malucos, afinal? Quais é que são as manias deles? E eles ficam a ouvir, ficam a perceber as particularidades e vão servindo, não ficam calados durante este tempo, estão a pregar a palavra, mas eles não se põem com grandes generalizações a tentar fazer Portugal igual aos Estados Unidos. Portugal não é os Estados Unidos. Portugal não é o Brasil. Nós somos radicalmente diferentes. Sabem que uma das coisas, isto não está no sermão, mas não resisto a dizer, a nossa igreja tem sido abençoada com imensos irmãos brasileiros. Nós cada vez temos mais irmãos brasileiros e é uma bênção. Tem mudado a nossa igreja. Mas sabem porque é que também uma das razões que tem mudado? É porque eu nunca estive mais convicto que brasileiros e portugueses são muito diferentes. Eu achava que os brasileiros eram quase iguais aos portugueses e hoje em dia percebo. Nós às vezes temos mais em comum com os espanhóis, que estão aqui mesmo ao lado, porque apesar de tudo estamos na Europa, do que com o Brasil, que está num continente diferente. Eu amo os meus irmãos brasileiros, mas é importante perceber que somos diferentes. Culturalmente somos muito diferentes. E graças a Deus por isso, porque a cultura deles tem mudado também a Igreja da Lapa. Ou seja, nós temos sido obrigados a questionar coisas que fazíamos sem pensar, porque de repente temos pessoas que não tomam isso por garantido. E nós temos que pensar, espera, porquê é que nós estamos a fazer isto? Qual é que é a razão? E ter pessoas que não são da nossa cultura ajuda-nos a pensar nisso. E eles também têm sido obrigados a mudar, porque têm que questionar a cultura com que vieram também. Estou a ser confuso? Percebem a ideia? Aqui a ideia é importante nós ouvirmos, porque se nós não ouvirmos, nós vamos estar a falar de nós para nós, como o fariseu que orava de si para si mesmo. Nós, quando partilhamos o Evangelho, nós temos mesmo que ouvir. Temos mesmo que ouvir. Não devemos mudar o Evangelho, mas temos que ganhar ouvidos e olhos para as pessoas que amamos e queremos alcançar. Amar como Jesus amou. Dá muito trabalho, queridos irmãos. Dá muito trabalho. Mas, graças a Deus, não é um trabalho que acaba em vocês. Se alguém aceitar o Evangelho, depois de um testemunho vosso, 0 glória para vocês, 100% de glória para o Espírito Santo. Nós somos como máquinas de escrever nas mãos de um escritor. Só isso. Isso não significa que as nossas vontades têm que estar pouco animadas, nós devemos estar entusiasmadíssimos, porque sabemos que Deus vai fazer o que quer. Deus vai chamar quem quer. E por isso nós temos que ser fiéis também nisso. Segundo ponto. Já estás desesperado ao ponto de tentar confiar em Jesus? Já estás desesperado ao ponto de tentar confiar em Jesus? Nós presumimos que o pai do menino tentou tudo e no meio de tanta tentativa resolveu tentar também Jesus. Eu não sei, mas eu suponho, ponho-me nos pés daquele pai e imagino um filho meu a passar por uma coisa assim. Se ele passava por aquilo há anos, eu não imagino o pai a não fazer nada em relação a isso. Ele deve ter tentado tudo e mais alguma coisa. E nós vemos isso com vários doentes que vão ter com Jesus. Por exemplo, há um que eu agora me estou a lembrar, mais uma vez nos Evangelhos também, que é um paralítico que estava perto de uma piscina, onde de vez em quando o Espírito agitava as águas e as pessoas saíam curadas e ele nunca conseguia chegar a tempo, porque quando ele ia entrar, quando alguém o ia pôr, alguém entrava primeiro e ele não conseguia. As pessoas estavam a tentar tudo. As pessoas estavam a tentar tudo. E não achem que as pessoas da altura eram mais crédulas do que as pessoas de hoje em dia. Nós somos igualmente crédulos. As pessoas não acreditavam em tudo porque viviam há 2000 anos atrás. E nós presumimos que o pai também tentou várias coisas. E resolveu tentar também Jesus. E o convite que eu quero fazer-vos hoje não é que tentem tudo. Não é que tentem tudo. Mas é que tentem Jesus. E estou só a fazer desvios do sermão, mas sabem que uma das conversões que foi mais forte para mim, naquela altura da jaula, em que eu me converti e que ninguém me aturava, uma das minhas amigas de faculdade, eu converti-me na faculdade, teve que levar muito comigo, com os meus argumentos todos e com aquelas secas inteiras. E ela nunca ficou persuadida. E uma vez foi à igreja, ouviu a palavra pregada e, a pouco e pouco, converteu-se.
e hoje em dia é uma irmã na fé. E está lá na igreja, está casada, e é uma irmã na fé que ainda hoje me surpreende. Sabem que ela, quando chegou à igreja, ela estava numa descoberta cultural das várias religiões. Ela queria conhecer as religiões todas. Queria conhecer o budismo, queria conhecer o islamismo, queria conhecer o judaísmo e queria conhecer os protestantes. E como se lembrou que tinha um chato de um colega protestante na faculdade, que estava sempre a convidá-la para ir à igreja, que era eu, ela lembrou-se, olha, já agora vou começar por aqui. Tentou Jesus. E quando se tenta Jesus, prova-se e vê-se que Deus é bom. Como nós lemos no Salmo 34:8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede. Provai e vede. Não tenham medo disto. Sei que temos passagens como a carta de Tiago ou de Pedro que referem a importância de nos aproximarmos de Deus com firmeza e sem dúvida. A Bíblia tem de ser lida como um todo e temos que afirmar o que a Bíblia afirma. E há partes da Bíblia, de facto, que afirma que nós não devemos duvidar. Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a mesma Bíblia assegura-nos que Jesus também nos atende nessas dúvidas. Quando vocês pensam em dúvida, qual é que é assim o episódio célebre de dúvida da Bíblia? É assim o mais célebre de todos, de dúvida. Tomé. Eu ouvi Tomé, certo? Alguém disse Tomé. Tomé, que é daqueles exemplos que nós até achamos que Tomé ficou um bocadinho mal na fotografia, mas o que é que Jesus faz? Jesus diz, toca então. Disseste só acreditavas se tocasses, então toca. Toca. Percebem a ideia? Jesus atende-nos, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que nós não devemos duvidar, Jesus atende-nos na nossa dúvida. Nós não temos que tentar não ter dúvidas para ter com Jesus. Nós podemos ir ter as dúvidas todas a Jesus. Se têm dúvidas, se estão revoltados com Deus, revoltem-se em oração. Duvidem em oração. Duvidem com a igreja. Não tenham medo. Não escondam para baixo do tapete. Falem com Deus. Sabem que eu tenho filhos muito pequeninos ainda. 4, 3 e 1 ano. Eles não têm idade para ter muitas dúvidas. E estão naquela idade que ainda acham que os pais são os maiores e confiam em tudo em nós e por aí fora. Mas eu imagino, quando eles forem adolescentes, eu espero mesmo que eles não tenham medo de pôr dúvidas a mim e à minha mulher. Eu quero mesmo que eles se sintam seguros para poderem pôr dúvidas difíceis ao ponto de eu ficar preocupado com eles, mas eu quero que eles façam isso. Quero que eles possam dizer, papai, eu acho que Deus não existe. Eu quero que eles possam dizer isso se eles estiverem de facto a passar por isso. Porque eu sou pai deles, eu quero ajudá-los. Deus não é melhor, não é pior pai do que eu sou, é 1000 vezes melhor. Se nós temos dúvidas, temos que levá-las a Deus. E não é à toa que muitos testemunhos de conversão têm este elemento em comum. Eu andei à procura de felicidade e sentido aqui, ali e acolá e não encontrei, até que procurei em Jesus e encontrei imensos testemunhos cristãos. Eu tentei aqui, tentei ali, andei à procura de felicidade aqui, com vidas destruídas e encontrei Jesus. Encontrei Jesus. E estou só a sair do sermão. Eu vou mesmo concentrar-me para não sair tanto. Jesus, quando nós tentamos tudo o resto e depois vamos ter com Ele, Jesus podia recusar-nos. Podia dizer, então tu só vieste ter comigo porque tentaste tudo e agora é que vens ter comigo? Mas Jesus recebe-nos, queridos irmãos. Sabem que no Velho Testamento há uma data de passagens assim. Um dos exemplos que é usado para falar de Israel e de Jesus é o exemplo da mulher que abandonou o marido para ter outro marido. E acreditem, eu nem quero imaginar na experiência de trair a minha mulher, mas imaginem, depois de trair a minha mulher aceitar-me de volta. Percebem? É isto que Jesus faz connosco. É isto que Jesus faz connosco. É graça sobre graça sobre graça. E o meu testemunho não é diferente. Eu provavelmente, como muitos de vocês, também fiz isto. Eu procurei Jesus em todo o lado. Procurei felicidade em todo o lado. Tentei Deus. E não saí mais. E graças a Deus por essa graça de Jesus, que chega até desesperados, como eu e como muitos de vocês. Último ponto. Fica seguro na fé que tens em Jesus, mas pede por ter ainda mais fé.
O pai do menino afirmou a sua fé, reconhecendo a sua falta de fé. Parece-me que nós, ao contrário dele, caímos facilmente num de dois extremos. Um deles é ficarmos congelados na falta de fé que reconhecemos em nós e um bocado perdidos por 100, perdidos por 1000, entramos numa onda de autocomiseração, começamos a ter pena de nós próprios e vamos para mais e mais longe de Jesus, à procura de felicidade longe de Jesus. É um bocado aquela do... Esta coisa da igreja, eu até tento, mas esta coisa da igreja não é para mim, eu não consigo orar como os outros irmãos oram, começamos a ter pena de nós, cada vez com mais pena de nós, somos uns coitadinhos. Eu faço parte deste grupo. E de repente começamos a procurar alívios longe de Jesus. E sabem, queridos irmãos, é tão fácil e tão perigoso sentirmos pena de nós próprios. Eu não sei se vocês têm esta experiência, eu tenho, que é quando nós sentimos pena de nós próprios, quando nós achamos que estão a ser muito injustos connosco, o trabalho está tão difícil, ninguém nos compreende, pobres de nós, é tão fácil pecar. É tão fácil nós vermos o pecado como eu mereço este alívio. Já me estou a esforçar tanto. Eu mereço. Estou tão fraco que eu nem consigo resistir. Eu mereço isto. Isso é tão perigoso. É tão perigoso sentir penas de nós. Cada vez que vocês sintam penas de vocês, lutem contra isso mesmo. Com outras pessoas. Confessem isso. Digam a outras pessoas, eu estou a sentir pena de mim próprio, ajuda-me. Ajuda-me a não sentir pena de mim próprio. Ajuda-me a lembrar de Jesus. O outro extremo é ficarmos satisfeitos com a pouca fé que temos. Temos pouca fé, mas usamos este discurso, que eu até estive a pregar, de minha pouca fé, como é em Jesus, já é suficiente, por isso eu não preciso ter mais fé. E somos cristãos, como Paulo dizia, que bebem leite a vida toda. Nunca passamos para o alimento sólido. Bebemos leite materno a vida toda. Nunca comemos sólido. Onde é que isto se vê? E mais uma vez eu não conheço a Igreja do Silveiro, estou a generalizar a partir da minha, que eu acho que é a nossa experiência geral. Por exemplo, em vidas de oração e leitura da Bíblia estagnadas. Temos orações mínimas, que são mínimas há anos e anos e anos e anos e anos e não passam dali. Não lemos a Bíblia, cada vez lemos menos. E com a oração, não sei como é que é a vossa experiência, como é assim. Quanto menos eu leio a Bíblia, menos eu leio no futuro. Não é ao contrário. Se eu, por exemplo, se eu lia... Vou-vos dar um exemplo concreto. Imaginem que eu lia 2 capítulos por dia. E de repente começa a dizer, já estou tão ocupado, vou ler 1. A probabilidade é que eu daí a pouco tempo esteja a ler ainda menos do que 1. Com a oração é igual. Se eu começo a não querer crescer em oração, a não querer fazer hábitos a querer estar com Jesus cada vez mais, ler cada vez mais a palavra, o meu amor não está a crescer, está a diminuir. Isto é verdade para aqueles de nós que somos casados, isso é verdade no casamento. Eu, quando amo a minha mulher, e eu, graças a Deus, tenho facilidade em amar a minha mulher, nós ainda somos casados há pouco tempo, provavelmente vai haver momentos em que não vai ser fácil amar a Mariana, mas até agora é 100% fácil amar a Mariana. Mas eu, quando amo a minha mulher, eu quero estar com ela o mais possível, não o menos possível. Eu não estou com a Mariana a pensar, olha, já estive contigo os 10 minutos do dia, tchau, agora vou à minha vida. Já estive contigo a hora que eu tinha combinado, tinha feito a resolução de estar uma hora contigo hoje, tchau. Eu quero estar com ela o máximo tempo possível, eu amo a minha mulher, eu quero estar com ela. E nós com Deus, muitas vezes, não nos colocamos neste lugar. Vemos Deus como quem vê o estudo para um exame. Nós temos que fazer, mas já está. Já orei aqueles 5 minutos de manhã, já está. Depois é uma gavetinha que nós fechamos e depois no dia seguinte vamos lá outra vez. É uma bênção nós podemos ter Deus o dia todo. É uma bênção nós podemos cumprir o mandamento de orar sem cessar. Orar sem cessar não é nós andarmos na rua de olhos fechados a orar constantemente. Orar sem cessar é saber que Deus está sempre connosco. E conseguirmos ter períodos longos, como num casamento, eu tenho que ter períodos em que deixo os meus filhos com alguém, vou passear com a minha mulher e estamos só os dois. É suposto vocês terem períodos em que não estão com ninguém, estão só com Deus. É mesmo importante que isso aconteça, mas é importantíssimo que espontaneamente ao longo do dia isso também aconteça. E mais uma vez o casamento. Se a minha relação com a minha mulher fossem só os jantares que nós temos os dois, quando deixamos os miúdos, era uma relação pobre. Mas ao mesmo tempo, se a minha relação com a minha mulher fossem só os momentos espontâneos e nunca tivéssemos esse tempo para estarmos os dois, era uma relação pobre também. Nós com Deus precisamos das duas coisas, de facto.
Outra coisa, como é que se vê que a nossa vida de oração, a vida de fé, está estagnada e não quer crescer? Quando, por exemplo, pensando na vida da igreja, passamos a vida a ser servidos pela igreja sem nunca servir. Nós podemos passar vidas inteiras a ser servidos pela igreja sem nunca servir. E servir na igreja, não pensem só nas pessoas que viram aqui à frente. Servir na igreja pode ser limpar os bancos no fim. Servir na igreja pode ser estar atento para a visita que chega. É fazer o que for preciso. Servir é fazer o que for preciso. Nós às vezes temos ideias muito românticas acerca do serviço. Eu sinto-me chamado para tocar no louvor. Às vezes eu tenho que resistir um bocado, que eu sou diácono e às vezes o meu mau coração é saudade e vinga-se nos irmãos. Mas que é quando as pessoas vêm comigo e vêm logo com um currículo, dizer tenho que me pôr a servir nesta área, tenho que me pôr a servir naquela área, e é só aquela, e eu isto não faço, as limpezas, isto não é o meu ministério. Queridos irmãos, vocação tem muito a ver com fazer aquilo que há para fazer também. Se o chão está sujo e eu tenho o chão sujo à minha frente e posso limpar e não limpo, eu não estou a cumprir a minha vocação. Mesmo que eu tenha uma voz de um roxinol para cantar no louvor da igreja, eu tenho que servir. Eu tenho que fazer aquilo que é preciso ser feito. E isso é importantíssimo na nossa igreja, nós sermos um organismo vivo. E agora não resisto a dizer uma frase do meu pastor Tiago, que ele disse há uns tempos, quando estávamos a falar sobre isso, que foi forte para mim, que é, por exemplo, no que toca ao serviço. Se nós só servimos a igreja com os nossos tempos livres, quando não temos mais nada para fazer, sabem como é que isso se chama? Não é serviço, é lazer. Quando nós servimos a igreja quando não temos mais nada para fazer, é lazer. E não estou a dizer que não é possível haver lazer no serviço. Mas quem serve, ao fim de algum tempo, vai perceber que isso sai também do pelo. Vai custar. Vai haver momentos em que não vai apetecer. E que nós temos que servir. Sabem quem é que serviu sem lhe apetecer? Adivinhem lá, que é onde eu quero terminar o sermão. Jesus. Acham que Jesus teve muita vontade de ir para a cruz? Nós até sabemos o que é aquela oração que Jesus fez no jardim do Getsémani. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus serviu-nos quando não lhe apetecia, quando não tinha vontade. Acreditem que Jesus pudesse, Jesus não tinha sofrido a ira de Deus, mas Jesus serviu-nos até ao fim. Jesus atende-nos. Eu queria terminar com isto. Eu não quero ser palavra de confrontação para vós, mas a confrontação tem que estar alicerçada no encorajamento que temos na palavra. Jesus atende-nos. Nós não temos de esperar por uma fé perfeita, nem nos contentar com uma fé imperfeita. Vocês não têm, as duas coisas, vocês não têm que esperar por ter uma fé perfeita para ir ter com Jesus, mas também não têm que dizer que vão ter uma fé imperfeita para sempre. Vocês têm que esperar por ter uma fé cada vez melhor. Porque sabem uma coisa? Sendo Jesus o ponto de chegada, vocês estando em Jesus já não terem que provar nada a ninguém. Vocês estão em Jesus. Vocês podem descansar nele. Sabem o que é que vai acabar um dia? A vossa fé. Vai haver um dia em que já não vai ser preciso haver fé mais. 1 Coríntios 13. Um dia a fé vai acabar. Não vai ser mais preciso fé. Porque vocês vão ver com os vossos olhos Jesus. Jesus não vai acabar. Um dia não vai ser preciso ter mais fé, porque vocês vão ver o rosto de Jesus como estão agora a ver o meu. Vão poder tocar-lhe como Tomé tocou. Mas Jesus nunca vai acabar. Jesus nunca vai acabar. E por isso eu quero ir até Ele, hoje, em oração, orando convosco. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vamos orar? Pai do céu, como igreja, nós queremos agradecer-te, Senhor, porque o teu amor alcançou-nos. Não foi o nosso amor que te alcançou a ti. Tu amaste-nos quando nós ainda éramos teus inimigos. Obrigado, Senhor, porque a tua graça nos alcança, Senhor. E nós queremos juntos afirmar que queremos. Nós queremos em ti. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos muito da tua ajuda. Faz-nos ir até ti, que nós possamos ser atendidos por ti e que possamos sair com mais fé ainda, Senhor. Atendidos como este pai do menino foi. Pai, aqueles que não têm a fé ainda em Jesus, ó Pai, que eles possam provar o teu Filho Jesus. Que eles possam ser alcançados pela sua graça como nós também fomos, Senhor. Que o Espírito Santo possa estar a persuadi-los a eles como nos persuades a nós. E persuade-nos a todos
esta manhã, que este domingo possa ser o início de uma semana junto a Ti. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos de Ti e é a grande alegria de poder louvar-Te, Senhor, com a Tua Igreja. Obrigado por esta Igreja aqui do Silveiro, que possas abençoá-los, Senhor, que eles possam frutificar, continuar a dar frutos, Senhor, e que muitas outras igrejas possam surgir desta, que eles possam alcançar mais e mais pessoas com o Teu Evangelho e que a Tua obra, Senhor, possa ser cumprida. Abençoa os pastores, abençoa todos os que servem aqui, abençoa toda a igreja, toda a comunidade, os pequeninos, os mais velhos, que a Tua graça possa ser visível nos rostos de cada um. Obrigado que agora com a pandemia a acalmar, nós podemos também ver mais rostos, podemos estar mais à vontade uns com os outros, Senhor. Leva esta pandemia, Senhor, continuamos-te a pedir que nós possamos ver-nos rosto a rosto, abraçar-nos como ansiamos fazê-lo e ajuda-nos ao mesmo tempo que nos abraçamos a pensar que um dia vamos poder abraçar também Jesus. Que isso seja a nossa esperança, Senhor. É o que nós pedimos em nome dele. Amém.